que nós temos estudado. Essa é uma didática muito boa. A gente introduzir aquilo que nós estamos estudando, relembrando aquilo que já foi estudado. E nós estamos, então, estudando as doutrinas da graça. Nós demos lá uma pausa na nossa série de estudos aqui nos livros da Bíblia e começamos a estudar as doutrinas da graça. Nesse direcionamento, nós já vimos a primeira das chamadas doutrinas da graça, ou o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, chamado de depravação total. E depois nós começamos a falar da eleição incondicional. E aí nós, então, fizemos ali a diferenciação entre a leitura que calvinistas e arminianos fazem acerca da doutrina da eleição, vendo que os arminianos defendem a doutrina da eleição pela presciência. Nós ficamos um bom tempo trabalhando isso daí, e vimos que nesse sistema ideológico é o homem quem escolhe a Deus e não Deus quem escolhe o homem. Deus olhou na história, viu aqueles que iriam escolhê-lo e, com base na escolha humana, Deus os escolheu. Isso é o que afirmam os arminianos, de acordo com a doutrina, da presciência. Os calvinistas entendem diferente. Eles vão dizer que Deus simplesmente predestinou. Foi Deus quem escolheu e o homem não teve participação humana, até porque Deus não tinha o que prever. Deus não tem como prever porque alguém está morto em delito e pecado, a pessoa não tem vontade, então é Deus quem precisa ter a ação. Então Deus não reage, Deus é aquele que age. Depois nós vimos também que fé é uma condição necessária para a salvação, mas não para a eleição. Lembrando ali a dúvida de algumas pessoas, de que eleito não está salvo, ele será salvo, mas ainda existem muitas pessoas predestinadas que não foram salvas. Elas estão aqui nesse mundo, mas ainda não receberam a salvação. Isso vai acontecer antes delas morrerem, isso é uma garantia da palavra de Deus. E aí, nós começamos então a ver alguns textos das Escrituras, defendendo a doutrina da predestinação, e vimos, à medida que fomos estudando esses textos, a resposta para aquela pergunta que muitas pessoas fazem acerca do conhecimento de quem é e de quem não é eleito. E aí nós vimos lá as evidências externa e interna. Vimos essas duas evidências como fruto do Espírito, a santidade de vida, a prova da evidência externa, e a evidência interna, lá em Romanos 8, Paulo vai falar do testemunho do Espírito Santo. E a partir de então nós começamos a ver essa questão, ou ver a doutrina da eleição na prática. Foi o que nós começamos a ver semana passada. E então nós vimos que a doutrina da eleição, ela modifica a nossa maneira de adorar a Deus, a maneira de orar, e hoje a gente vai começar a ver aí a doutrina da eleição conduzindo o homem à humildade. Então foi isso que nós vimos e relembramos então rapidamente até aqui. Alguém já disse que a doutrina da eleição, ela é um ótimo argumento para a defesa da inerrância das Escrituras. Por quê? Tem gente que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que diz que a Bíblia contém erros, e então vão afirmar que não é escritura sagrada. E aí alguém falou que a doutrina da eleição é um dos melhores argumentos
da inerrância das Escrituras, da infalibilidade das Escrituras, porque nenhum homem poderia criar uma doutrina como essa daqui, uma doutrina que tanto humilha o homem e tanto exalta a Deus. Então, só inspiração divina para revelar essa verdade, porque essa verdade, ela destrói o ego do ser humano. Paulo vai usar essa doutrina para confrontar a pessoa arrogante, consolar o humilde. Ele vai dizer, não vou pedir para você ler porque você conhece esse texto, eu vou só ler de passagem. 1 Coríntios 1, Paulo diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Paulo está lembrando assim: todos que chegarem lá no céu, nenhum deles, Mônica, fecha a porta para mim que abriu, nenhum deles vai poder dizer assim: eu cheguei aqui e eu tive a minha parcela de responsabilidade, eu contribuí de alguma maneira para estar onde eu estou. Ou seja, ninguém lá no céu vai poder dizer ou manter esse discurso. Paulo diz com todas as letras, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Então essa doutrina, ela ataca diretamente o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa empáfia. Ela mostra que nós nada podemos, nós nada somos, porque ela nos obriga a reconhecer que nós não temos nenhuma participação em todo o processo de salvação. E isso não é simples, isso não é fácil. E quando você começa a ensinar essa verdade para uma pessoa que tem anos, décadas, dentro de uma igreja arminiana, que sempre disse à pessoa, dá uma chance para Jesus, dando a entender que depende da pessoa, numa doutrina, numa igreja que sempre exaltou, ou pelo menos grande parte ali da sua liturgia, da sua doutrina, era de exaltação ao homem, cultos antropocêntricos. Quando uma pessoa começa a estudar essa doutrina, ela é dilacerada, porque essa doutrina ataca o orgulho dela, e ela pensa assim, eu não tenho nenhuma participação, mas como assim? De forma que ter que engolir que não há nada para se gloriar diante de Deus, não é fácil. Então é por isso que essa doutrina, ela conduz o homem à humildade. E é por isso que um calvinista orgulhoso é uma contradição de termos. Quando a gente fala de um calvinista orgulhoso, isso não procede. O calvinista que é orgulhoso, ele tem alguma deficiência na sua leitura, do próprio calvinismo. Em vez de promover orgulho e elitismo, essa doutrina, então, ela nos mostra que a salvação, ela depende unicamente de Deus. Nós não temos nenhuma participação. Se os nossos olhos foram abertos, isso se deve tão somente à graça de Deus. E essa doutrina, ela nos humilha, além dessas coisas que eu estou mencionando desde que comecei esse ponto, ela nos humilha também por um outro motivo. Ela nos força a conviver com o mistério de Deus.
ela nos obriga a conviver com coisas que a gente não sabe. Por exemplo, por que eu e não meu irmão? Nascemos na mesma casa, tivemos a mesma educação, fomos orientados ao longo da vida da mesma maneira. Tem um monte de gente que se faz essa pergunta. Por que eu e não meu irmão? Por que eu e não meu vizinho? Por que que eu fui escolhido e ele não? Ou por que que ele foi... A gente não sabe. Por que é que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Por que é que Deus escolheu amar a Jacó e odiar Esaú? A gente não sabe. Deus, para pensar nisso. Você olha para a Escritura e Deus falou assim, ó, esse assunto, esse, eu vou mostrar um monte de coisas para os seres humanos. Mas esses aqui eu não vou falar muito, vou falar pouco. E nós ficamos morrendo de curiosidade em saber os outros assuntos. Por que é que Deus não nos falou? A gente fica se coçando. E é óbvio que esse silêncio divino sobre determinados assuntos não é aleatório, não é por acaso. É óbvio que esse silêncio sobre essa questão, ele é gritante, é um silêncio gritante. Não foi algo acidental. Deus não quis nos revelar o porquê. Deus não quis nos dar respostas. Então eu não sei se você compreendeu. Nós sabemos que não sabemos e que nunca saberemos. Eu sei que eu não sei e que eu nunca vou saber aqui nesse mundo. Por que Deus escolhe um e não escolhe o outro? E, gente, cá para nós. E daí? E daí? Se você parar para pensar, nós estamos cercados de mistérios de todos os lados. Você abre a Bíblia, logo nas primeiras páginas das Escrituras, nós somos confrontados com um mistério. No começo, Deus cria o mundo. Primeiro dia, muito bom. Segundo dia, vai falando que tudo é muito bom. De repente, sem que haja nenhuma explicação, aparece a serpente. O mal entra na história sem nenhuma explicação. E continua sem nenhuma explicação até hoje. De onde veio o mal? Por que é que o mal veio? Por que é que Lúcifer desejou se transformar? A gente tem uma sugestão aqui, outra ali, mas a gente não tem todas as respostas. Então nós temos mistérios desde as primeiras páginas da Bíblia. As questões teológicas que a gente encontra na Bíblia não são apenas, os mistérios associados à raça humana. Se a gente olhar ao nosso redor, se a gente sair ali do contexto das Escrituras e abrangermos mais a nossa vida, nós vamos ver um monte de mistérios. E todos eles debaixo da soberania de Deus. Só terminar o raciocínio aqui. A desigualdade, por exemplo, da experiência humana, é algo que a gente não sabe responder. É algo insolúvel. Por que um homem nasce cego? A maioria das pessoas nascem com boa visão, com visão normal. Mas por que alguns nascem cegos? Não foi essa a inquietação dos discípulos? Jesus respondeu: para que a glória de Deus se manifesta. Ele nos deu uma resposta, mas aquela resposta ali não é tudo aquilo que a gente sabe, ou pelo menos aquilo que a gente gostaria de saber. Eu tenho um aluno que nasceu com uma doença chamada AME. Complicadíssima doença.
Dou aula para ele está lá na cadeira de roda, uma doença degenerativa. Não há uma aula que eu olhe para ele e não questione algumas coisas. Quando eu passo uma atividade, aí as crianças terminam, ficam ali mais à vontade na sala, as crianças vão lá brincar, ficam todas elas brincando ali, conversando, e ele quietinho lá. Na hora do intervalo, ele vai lá para o pátio, aí ele para assim na frente da quadra, e ele já falou assim comigo: tio, eu gosto de ver ele jogando bola. Por quê? Por quê? A gente não sabe. O mundo está repleto de mistérios. Uma pessoa nasce numa família cristã, é educada com princípios cristãos, com valores cristãos, se converte de verdade, faz parte da igreja, abençoa o reino de Deus, morre e vai para o céu. O outro nasce numa família ímpia, cheia de coisa errada, entra para o mundo da criminalidade, morre e vai para o inferno. Por quê? Um nasce na Califórnia, no século 21, goza de tudo, do bom e do melhor, numa família rica, milionária, tem de tudo. O outro nasce no século 18, 17, no contexto da escravidão, é aprisionado lá na África por uma tribo rival, atravessa o Oceano Atlântico dentro de um navio negreiro, vem para o Brasil. Por quê? Explica. O mundo está cheio de mistérios. Você vê lá a pessoa, o camarada lá, a mulher, o homem, nasce lindo. Você vê aquele bebê lindo, olho azul, uma pele que parece uma seda, um cabelo, os traços perfeitos, parece um elfo, de tão lindo. O outro, esquisito, bizarro, feio, feio mesmo, né? Eu sei que beleza tem padrão, mas por que dentro daqueles padrões ali? Por que, gente? Você olha para eu olho, tem uns homens lindos, meu Deus, por que isso? Você não entende. Mistério. E aí, você quer levantar e falar assim: eu não aceito essa doutrina porque eu não sei quem que é eleito, quem que não é, porque que Deus não respondeu. Filho, a Bíblia e o mundo estão repletos de mistérios. Respostas que a gente não tem. A gente não encontra respostas para isso. Para onde que tudo isso nos leva? Para aquilo dali, ó. A doutrina da eleição, ela nos conduz à humildade. Ela não permite que nós tenhamos respostas para tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Então, nós precisamos conviver aqui nesse mundo com os mistérios de Deus. E a doutrina da eleição é uma das doutrinas das Escrituras que nos conduzem ao mistério. Deus, através de Isaías, Deus vai dizer assim: olha só, os seus pensamentos não são os meus, os seus caminhos não são os meus. Então você, aguenta aí. Paulo, séculos depois, inclusive refletindo sobre a predestinação, no final da sua argumentação ele vai dizer assim: ó, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então, a doutrina da eleição, nós vimos semana passada, muda a nossa maneira de adorar, muda a nossa maneira de orar e nos conduz à humildade. A respeito dessa situação dos mistérios,
Uma vez eu li uma frase, não sei o autor, mas que me ajudou muito, e eu sempre a tenho presente. Alguém disse assim: a hora que eu soubesse tudo de Deus, Ele não mais seria Deus para mim. Essa doutrina, ela então, nos humilha, nos mantém na posição de criaturas, como minha mãe lembrou, e ela nos conduz àquilo que... Gente, tem lugar aqui na frente, tá? Eu vou chegar aqui para trás. Ela nos leva a humildade, dependência, e ela nos leva àquela postura de Jó, quando lá no final da sua vida ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos é frustrado. Outra verdade que a gente aprende com a doutrina da eleição: ela dá ao salvo encorajamento. Paulo vai dizer em Romanos 5 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, olha só. Às vezes, ou muitas vezes, ou quase todos os dias, a gente fica com vergonha de Deus por causa dos nossos pecados. E a gente tem aquela sensação que se transforma numa postura de se afastar de Deus por causa dos nossos pecados. E a gente essa não é uma boa postura, ou essa não é uma teologia saudável em nós, porque Deus sabe quem nós somos, o que faríamos, Deus sabe de tudo isso. E a doutrina da eleição, ela nos lembra isso. Deus nos escolheu, embora soubesse tudo a respeito dos nossos pecados. Então, Deus sempre soube das suas hipocrisias, da sua frieza, do seu desânimo, da sua mentira. E apesar disso, o que Ele fez? Ele o amou. Apesar disso, Ele o desejou. Apesar disso, Ele te predestinou. Pensa na história de Pedro, apóstolo Pedro. Jesus sabia, quando Ele foi lá e chamou Pedro para deixar as redes, quando Ele convida Pedro para ser o discípulo dele, vocês acham que Jesus não sabiam que alguns anos depois o Pedro ia virar e falar assim: não sei quem é esse cara? Sabia ou não sabia? Óbvio. Jesus sabia que Pedro iria tropeçar, ia negar. Jesus sabia que tempos depois da negação, Pedro iria se envolver numa situação complicada com o apóstolo Paulo, envolvendo o pessoal da Galácia, lembra lá da história? Teve uma atitude não muito saudável. Paulo teve que vir a público e repreender Pedro. Paulo vira para Pedro e diz assim: que história é essa, Pedro? Isso aí compromete o evangelho. Jesus não sabia que isso ia acontecer entre Paulo e Pedro. Nosso Senhor sabia que Pedro ia lutar contra a hipocrisia. Obrigado, Átila. Todos, ao longo ali de toda a sua vida. Apesar de tudo isso, o que Jesus fez? Foi lá e escolheu a Pedro. Derramou graça sobre a vida de Pedro. Teve paciência com Pedro. Você vai lendo os evangelhos e você vai vendo como que Jesus é paciente com o apóstolo Pedro. Então, essa é uma grande notícia. Na verdade, essa é a notícia da história. Cristo ama pecadores. Não é que Cristo ama o pecado, mas Cristo oferece graça
a pecadores, escolhe pecadores. Cristo nos escolheu, conhecendo toda a nossa vida, sabendo quão desobediente nós seríamos. Paulo vai dizer, na defesa dele do Evangelho, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu tenho dito isso aqui ao longo dos anos, e isso é algo libertador. Você não consegue decepcionar a Deus. Você não fica lá, quando você peca, com aquela sensação assim, nossa, Deus não deve estar querendo nem olhar para a minha cara. Isso é má teologia. Ah, eu pequei, Deus deve estar... Isso é péssima teologia. Porque a Bíblia diz que o que coloca você habilitado à presença de Deus não é você fazer ou deixar de fazer, é o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Deus olha para você, Ele não olha para você, porque se Ele olhasse para você, Ele ia te fulminar. Quando Deus olha para você, antes de olhar para você, Ele vê Cristo. Entre você e Deus, está Jesus Cristo ali, ó. Jesus é o óculos, é o filtro pelo qual Deus olha para nós. Por isso que Ele pode nos olhar sem nos castigar, por causa de Cristo. E aqueles que não têm entre Deus e Cristo, entre nós e Deus, não tem Cristo, são fulminados. Então a doutrina da eleição, que diz que Deus nos predestinou, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, traz o quê? Encorajamento para vivermos a vida cristã. Deus sabe de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas idiosincrasias, de todos os nossos defeitos, e ainda assim nos amou, e ainda assim nos predestinou. Ou seja, a doutrina da eleição é algo encantadora, porque ela nos traz paz, ela nos dá encorajamento. Outro detalhe, ainda acerca dessa questão de encorajamento proporcionado pela doutrina da eleição. Nós, nesse mundo de 7, quase 8 bilhões de pessoas, nós somos tratados como números. Você chega num determinado lugar, você pega uma senha, 328, 348. Você é um número. Existem algumas empresas que tentam até humanizar um pouco melhor isso, né? Você chega no fast food, aí pergunta seu nome, bota até lá no nomezinho para tentar, de uma forma assim, humanizar mais a situação. Mas uma coisa puramente hipócrita, porque se eu chego ali, qual o seu nome? Romário, sabe? Não vai saber quem eu sou. Mas é essa tentativa, de alguma forma, de humanizar. Mas a verdade é que a nossa sociedade, nesse mundo de bilhões e bilhões de pessoas, nos trata como números. Não nos chama pelo nome, mas por uma senha. No mundo como esse, a gente se depara com a verdade da doutrina da eleição e ela se transforma num bálsamo para as nossas vidas. Por quê? Porque quem entende a doutrina da eleição nunca, jamais vai poder dizer assim: ninguém se importa comigo, ninguém sabe que eu existo, eu não tenho importância. Foi por conhecer a doutrina da predestinação que Agostinho uma vez disse: cuidas de cada um de nós como se não tivesses mais nada para cuidar,
cuidando de cada um como se único fôssemos. Então, Deus sabe exatamente quais são as suas dores, as suas angústias, os seus problemas nessa manhã. Isso é uma coisa absurda. É mais um mistério. Como que pode um ser conhecer o que todos os seres humanos do mundo estão passando, pensando, sofrendo ao mesmo tempo? Isso é algo que a gente não consegue conceber. Por isso que o salmista vai dizer que ele, pensando em Deus, ele vai dizer: a soma dos meus pensamentos a respeito do Senhor, ele pensaria sem jamais chegar ao fim. Eu não consigo acompanhar. A doutrina da eleição diz que Deus escolhe pessoas. Então, antes desse mundo ser criado, Deus sabia que no ano de 1978, nasceria no dia 17 de novembro, um menino que receberia o nome de Davi Marcos, CPF 084-941-33705. Isso daí talvez, não é importante, mas ele saberia a minha digital. Ele criou a minha digital. E nos bilhões e bilhões de seres humanos, ele estava cuidando daquela criança ali, ó. E conduzindo a vida daquela criança até que ela chegasse à salvação. E assim, com cada um de vocês. Porque a doutrina da eleição, ela nos trata como indivíduos diante de Deus. Ela nos diz que antes da fundação do mundo, Deus pensou em nós com amor. Então, eu posso dizer isso. E você pode dizer isso. Foi por mim que Jesus se tornou carne. Foi por mim que Jesus veio a esse mundo e viveu de forma perfeita. Foi por mim que Jesus sofreu rejeição cruel, tortura. Foi por mim que, quando Jesus esteve preso lá no madeiro, ele não desceu. Quando ele pendia ali sobre a ira de Deus, ele não retrocedeu. Foi por mim que ele pagou a penalidade completa do meu pecado. Foi por mim que ele ressuscitou. Foi por mim que ele subiu aos céus. É por mim que ele hoje está lá intercedendo, pela minha fé, pela minha vida. O Senhor, disse o salmista, Ele é o meu pastor. É pessoal. E a doutrina da eleição, ela nos ensina isso. No meio de bilhões, Deus conhece a realidade de cada um. E então ela nos dá o quê? Encorajamento. E estudar essa verdade é algo encantador. E aí eu quero lembrar a vocês que o que eu passo aqui para vocês são tópicos. Eu não me aprofundo em nenhum desses itens aqui. Eu passo de forma muito superficial. Existem livros e mais livros que tratam dessas verdades com profundidade. E não foram poucas as vezes em que eu, estudando, eu molhava os livros com as minhas lágrimas. Literalmente eu parava de ler, fechava o livro e ia orar, agradecendo a Deus pelas verdades que aprendi ali. Porque são verdades encantadoras, que a doutrina da eleição tem a nos transmitir. Recapitulando, a doutrina da eleição muda a nossa maneira de adorar a Deus, de orar, conduz o homem à humildade
e dá ao homem salvo encorajamento. Uma vez eu ouvi alguém dizendo algo encantador sobre essa doutrina. E aí ele disse assim, vou ler para vocês: não somos eleitos para que possamos não ter de combater o bom combate, mas para garantir que o combateremos até o fim com sucesso e assim completar a carreira. Somos eleitos não para que não precisemos manter a fé, mas para que possamos mantê-la e a mantenhamos triunfalmente e recebamos a coroa. Nossa eleição não nos isenta dos deveres, das lutas e das contendas. Nossa eleição não nos isenta das provações e dos sofrimentos desta vida. Contudo, por causa da eleição, somos levados a salvo, por intermédio de todas essas tribulações. Jesus uma vez disse, está lá no Evangelho de Lucas, ele disse assim: vocês não devem se alegrar porque vocês são ricos, famosos ou poderosos. Vocês devem se alegrar se o nome de vocês estiverem escrito no livro da vida. É isso que deve trazer alegria aos nossos corações. Próximo ponto: eleição e evangelização. E aí esse é o último ponto esse é o último ponto que eu vou abordar aqui sobre a doutrina da predestinação. Semana que vem a gente tem ceia, não é? Primeiro domingo do mês. E no outro domingo, então, a gente começa a falar de expiação limitada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 18. Atos 18, verso 9 e 10. Diz assim: teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Qual é o contexto aqui? Paulo está pregando em Corinto. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época, uma cidade marcada por muita riqueza, por muita luxúria, e Paulo vai ali pregar. E dizem os estudiosos que Paulo foi a primeira pessoa a chegar em Corinto para pregar o Evangelho. Então lembra, Jesus, Mateus 28, Jesus sobe aos céus, dá uma ordem aos discípulos e diz assim: ó, vocês vão pelo mundo aí, prega o Evangelho. O Evangelho sai daquele contexto e através da providência de Deus chega na Europa. Quem leva o Evangelho para a Europa? O apóstolo Paulo. E ele está lá em Corinto, na Grécia, começa a pregar. Uma cidade, repito, cheia de luxúria, riquíssima. Prega uma vez, duas vezes, algumas vezes. E aí a gente vai lendo aí o contexto de Atos, a gente vai vendo que Paulo começa a enfrentar oposição, dificuldade. E Paulo começa a ficar desencorajado porque ele não vê resultado. Paulo olha todo aquele contexto, sozinho ali, e ele fica meio desencorajado. E ele começa a pensar assim: quer saber, eu vou para outro lugar, vou pregar aqui mais não. Ele começa a ficar desestimulado
achando que o trabalho dele ali em Corinto não ia ser algo promissor. Ele já está lá imaginando assim, vou entrar aqui no site da Azul para comprar passagem para o outro. Deixou de stand-by ali para no outro dia comprar. Naquela noite, diz o texto, que Deus aparece para ele em sonho. E Deus garantiu a ele o seguinte, a situação é desencorajadora, a situação não é simples, eu sei disso, mas você continua, porque os seus esforços serão recompensados. Vamos ler de novo o texto que a gente leu? Olha aí, Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Esse não temas é por causa dos problemas que ele está enfrentando. Pelo contrário, fala e não te cales, continua pregando, porque eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal, porque inclusive ele ia sofrer ameaça. Por quê, Paulo? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Essa palavra foi dita por Deus para quê, gente? Para encorajamento do apóstolo, para que ele perseverasse ali pregando o evangelho. Naquele momento ali de apatia, de dificuldade, de desânimo, Deus vira para ele e diz, continua pregando, tem um monte de gente aí que vai ser salva. E aí, impulsionado por essa declaração, Paulo continua em Corinto por mais 1 ano e 6 meses. 18 meses depois desse sonho, ele continua em Corinto. Saber que Deus tinha destinado ali, entre os habitantes de Corinto, pessoas para serem salvas, foi o combustível que impulsionou o apóstolo Paulo a continuar pregando. Percebe? Ele está querendo ir embora. O negócio ali era dificílimo. Deus vira assim, não, vai embora não temas. Eu sei que a situação aí não é simples, mas eu tenho muito povo nessa cidade, continua falando, eu serei com você. Essa verdade vai sustentar Paulo não só em Corinto, essa verdade vai continuar acompanhando Paulo em todas as outras cidades por onde ele foi. Quando ele escreve para Timóteo, no fim da vida dele, Timóteo está começando a carreira, Paulo já está no fim, Paulo vira para Timóteo e diz assim, Timóteo, olha que extraordinário esse versículo quando a gente entende o contexto. Ele diz assim, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo está dizendo assim, eu chego na cidade e eu não pergunto aonde que é o hotel, eu pergunto onde que é a cadeia, porque eu sei que é para lá que eu vou. E eu fico lá na cadeia um tempo, às vezes eu sou apedrejado, já sofri naufrágio, e vou em lugares dificílimos, mas eu tudo suporto por causa dos eleitos. Lembra da continuação do texto? Ele diz assim, para que eles obtenham a salvação. Está eleito, mas ainda não está salvo, viu só? Tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Ele aprendeu. Ele começa lá em Corinto, desanimado, Deus vira para ele e diz assim, Paulo, predestinados eu tenho aí. Gente eleita está aí. Então você não desanima não. Continua, eu serei com você. 1 ano e 6 meses pregando. Deus criou uma igreja lá em Corinto. Não desanima. É muito interessante o fato de que, quando Paulo ouve essa palavra de Deus, pouquíssimas pessoas tinham abraçado a fé cristã. A massa continuava idólatra, zombando da mensagem de Paulo,
entregue ali aos mais grosseiros pecados, mas Paulo recebe essa palavra. Então, mesmo diante de toda aquela iniquidade, Deus mostra a Paulo que existiam pessoas ali e que ele deveria continuar pregando. Alguém pode pensar assim, né? Eu vou voltar rapidinho, não vou me aprofundar nesse ponto. Eu vou voltar um pouquinho nesse ponto que a gente já tratou, porque eu quero falar de algo que eu ainda não falei. Alguém pode pensar, diante de tudo que eu acabei de falar aqui nesses 5 minutos. Se as pessoas ali em Corinto estavam predestinadas, Paulo poderia pensar assim: que outro faça o que eu vou fazer, eu vou para outro lugar, eu não quero ser dificuldade não. Se elas estão predestinadas, que necessidade tinha Paulo ali de pregar o evangelho? Eleição não é a mesma coisa que salvação. Agora, é o meu outro ponto. Foi Deus quem definiu que o eleito, ele chegaria à fé. Foi Deus quem definiu que o eleito seria salvo através da pregação da palavra de Deus. Então, precisa haver pregação. A pessoa está lá no fim do mundo, vai chegar a pregação lá. Deus vai providenciar a pregação lá. Deus vai providenciar um missionário para chegar lá. Tem que ter pregação. Aprove a Deus, 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os homens, de que forma? Pela loucura da pregação. Faz parte do propósito divino que o eleito chegue à fé através da pregação do Evangelho. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei, já era para eu ter passado isso daqui. Esse pensamento do Rhodes que eu vou ler aqui, eu não coloquei não. Há um teólogo muito famoso na fé reformada, ele disse assim: se Deus decretou na eternidade, acompanhe o raciocínio dele, porque ele nos ajuda a entender essa questão de predestinação e a necessidade de pregação. Se Deus decretou na eternidade que você deve viver, por que você respira? Se Deus decretou na eternidade que você deve falar, para que você abre a boca? Se Deus decretou na eternidade que você deve colher uma safra, para que você planta a semente? Se Deus decretou na eternidade que seu estômago deve conter alimentos, por que você se alimenta? Olha que interessante o argumento dele. Se Deus decretou que determinada alma vai chegar à fé no tempo devido, nós podemos ter certeza que o Evangelho será apresentado a essa pessoa. Deus decretou que ela vai ser salva, mas também decretou o quê? O meio através do qual ela vai ser salva. Deus decretou que você vai viver, mas decretou que você também tem que se alimentar. Então a gente não pode pensar, refletir que o fim ordenado, qual é o fim ordenado por Deus? A salvação da alma daquela pessoa vai ocorrer sem os meios que Deus, os meios prescritos por Deus, que é a pregação do Evangelho. Você espera que você esteja vivo no próximo domingo, participar da ceia aqui? Você acha que Deus vai dar a você mais uma semana de vida? Você vira e diz assim: sim, eu não tenho nenhum problema de saúde aparente, nada que me impeça de estar aqui semana que vem. Eu sou uma pessoa prudente no volante, não faço loucuras. Então, se você acha que você vai estar vivo na próxima semana,
Não come essa semana, não. Não precisa comer, não precisa beber essa semana. Você acha que você não vai estar vivo semana que vem? Fica sem se alimentar essa semana. Faz o favor, além de não se alimentar, durma o mínimo possível. Tenta ficar acordado, sem dormir. Faz isso. Porque Deus não predestinou que você vai estar vivo semana que vem? Então não cuide da sua saúde. É o raciocínio do Rod. É estupidez, ele diz. Se você espera estar vivo na próxima semana, você vai aplicar os meios que Deus te deu para quê? Para estar vivo na próxima semana. Comer, dormir, ser prudente, fazer atividade física, tomar medicação se for necessário. O mesmo princípio se aplica à questão da evangelização. Deus predestinou não apenas o fim, a salvação das pessoas, Ele também predestinou os meios pelo qual essa salvação vai ser realizada. E de acordo com a Bíblia, Deus ordenou a proclamação do Evangelho como o meio para trazer os eleitos à fé. Esse é um ponto importante. Eu tenho mais 7 minutos. Deixa eu entrar no próximo ponto aqui. Fala e não te cales, pois tenho muito povo nessa cidade. Você já imaginou como que Paulo poderia ter reagido a essa fala de Deus para ele? Paulo poderia ter dito a si mesmo assim: bem, já que tem muito povo nessa cidade e Deus se revelou a mim em sonho, eu vou pedir a Deus para facilitar o meu trabalho. Porque olha só, não tem igreja ainda. Paulo podia virar para Deus e falar assim: o senhor pode me passar o endereço? Me manda o endereço aí dos eleitos, que aí é fácil, eu vou direto na casa e faço o quê? Bato lá e prego o evangelho para ele. Me poupa o esforço de ter que pregar para quem não é eleito. Ou ele poderia pensar assim: que bom, vou pregar em outro lugar. Já que tem eleito aqui, vou para outro lugar, que eu mencionei há pouco, deixa outro vir aqui. O negócio aqui está difícil, deixa que outro missionário venha aqui, eu vou para um lugar mais fácil. Paulo não faz nada disso. Longe de desanimar, longe de ser dissuadido ali no seu zelo evangelístico, longe de reduzir a ação dele à dependência passiva de um decreto soberano, secreto lá do Senhor, ele levanta, ele cancela a passagem que ele queria comprar lá na Azul, ele toma um banho e ele parte para a cidade para pregar. Por quê? Porque ele sabia, mediante a palavra de Deus, que tinha eleito ali em Corinto. E diligentemente ele faz o quê? Ele prega, ele anuncia. Sabe o que isso aqui significa, gente? A predestinação, diferentemente do que os arminianos nos acusam, a predestinação é um estímulo para a gente pregar o evangelho. É um estímulo. Predestinação não é barreira para a evangelização. Porque o arminiano fala isso para o calvinista assim: ah, você está falando que tem eleito tudo quanto é lugar? Então você vai dizer que não precisa pregar o evangelho, que o eleito vai ser salvo de qualquer jeito. Aí o calvinista, que frequentou a escola bíblica dominical, diz assim: nada disso. Deus predestinou os fins, mas também predestinou os meios. Aí você pode até falar: Deus predestinou que você esteja vivo domingo que vem, mas você vai comer essa semana, os meios. Ou seja, é um estímulo. Nada mais estimula com tanta força o zelo evangelístico do que a garantia do sucesso. E Deus disse para Paulo: prega, Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, preste atenção.
O inverso é verdade. Se não fosse pela doutrina da eleição, é que a gente não tinha que pregar o evangelho. Por que acreditar que gente depravada, fala para mim, você deve conhecer gente depravada, que ironiza, que ridiculariza a fé cristã, que fala mal de crente, que odeia igreja, que não acredita na Bíblia. Você deve conhecer gente assim. Por que que você vai pregar o evangelho para uma pessoa como essa? Uma mensagem que parece loucura. Por que que você vai acreditar que uma pessoa como essa vai se dobrar a uma mensagem que diz que precisa existir renúncia de vida, carregar a cruz, confessar e abandonar pecado? Por que que você vai chegar para uma pessoa que tem casa na praia, carro do ano, uma vida estabilizada, e ela tem tudo isso por causa das mentiras e falcatruas que ela faz? Por que que você acha que você vai pregar o evangelho para ela, você acha que ela vai abandonar essas coisas que ela tem, que mantém o estilo de vida dela? Você acha que ela vai abandonar a mentira que sustenta aquilo tudo ali? Por ela mesma? Por que que você vai pregar o evangelho para uma pessoa dessa? Porque se ela se converter, o que que ela tem que fazer? O que Zaqueu fez. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu chegou e falou assim: a minha vida é pautada em fraude. Chamou a galera lá e falou assim: ó, eu defraudei você, vou te devolver além daquilo que eu te defraudei. Vou abandonar o meu estilo de vida de roubo, de falcatrua. Isso é o quê? Conversão. O cara que se converte, mas não tenta refazer aquelas coisas erradas que ele vinha fazendo, que conversão é essa? Zaqueu falou assim: eu entendi, não posso mais fazer essas coisas, e vou tentar, na medida do possível, refazer aquilo que eu fiz. Não sei quantos de vocês conhecem a história do Nicodemos, do Augusto Nicodemos. Ele já contou várias vezes aí, que antes de se converter, ele foi assaltante à mão armada. Ele falou que ele roubou um posto. E anos depois, quando ele se converteu, ele foi lá no dono do posto e falou assim: ó, no ano tal, fui eu que te roubei. Está aqui o dinheiro, e se o senhor quiser, o senhor me leva para a cadeia agora que eu vou ser preso. Isso é o quê? Conversão. Por que que você acha que alguém vai mudar de vida se você não acredita na predestinação? Por que que alguém vai abandonar a desonestidade se é por esses caminhos que ela adquire o carro do ano, a casa na praia, a casa num endereço badalado? Por quê que a pessoa vai abandonar o pecado de estimação dela? O que estimula a gente a pregar o evangelho para pessoas depravadas é a promessa da eleição incondicional. É Deus dizendo assim, ó, prega o evangelho, filho. Sabe por quê? No meio dessa gente ruim aí, tem gente que eu escolhi, que eu predestinei. Paulo estava desanimado diante dessas circunstâncias, e aí o Senhor diz a ele: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. J. Packer, teólogo que viveu até pouco tempo, ele diz assim: muito longe de tornar o evangelho inútil, a soberania de Deus na graça é a única coisa que o impede de ser inútil, pois ela cria a certeza de que o evangelho será frutífero. Sem ela, não há qualquer possibilidade de o evangelismo ser frutífero. Se não fosse pela graça soberana de Deus, o evangelismo seria o empreendimento mais fútil que o mundo já viu, e não haveria debaixo do sol um desperdício maior de tempo do que pregar o evangelho cristão.
Irmãos, se não fosse pela graça do Senhor, regenerar os corações e capacitar os descrentes a crer, o céu permaneceria um lugar vazio, porque é somente ela que, a graça do Senhor, que tem o poder de virar para um cadáver no necrotério e dizer assim: viva. Eu já fiz muitos cultos, já celebrei muitos cultos fúnebres. E raramente eu paro assim para ficar na frente de um cadáver. Na verdade, eu não me lembro de ter feito isso. A única vez que eu fiz foi no do meu pai, né? E ali eu fiquei olhando para ele. Pela primeira vez eu vi como que um cadáver fica gelado, né? Nunca tinha encostado, a gente bota. Eu tomei um susto. Coloquei a mão assim no rosto do meu pai, enrijecido, gelado. Parecia que tinha saído de um frigorífico gelado. E num daqueles segundos ali que eu estava olhando para ele, eu falei assim: como que eu queria ter o poder de Cristo, de virar para ele e dizer assim: volte a viver. A gente não consegue fazer isso. Mais difícil do que um ser humano ressuscitar dos mortos é um coração incrédulo receber o Evangelho. Por isso que tem que ser um poder sobrenatural. Por isso que tem que ser algo que vem do Senhor. E somente a graça de Deus para transformar pessoas incrédulas, depravadas, perdidas, em novas criaturas. E a doutrina da eleição, ela nos diz isso, ela nos ensina isso. E ela nos estimula a pregar o Evangelho. Porque o poder não está em nós, o poder está no Evangelho, naquele que criou o Evangelho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Queria comentar sobre a paciência que as igrejas precisam ter quando mandam um missionário para um campo e que exige que haja logo conversões lá, forme logo uma igreja. Então, a paciência que temos que ter com os missionários nos campos, né, mesmo quando demora muito, para que hajam conversões. Não só com os missionários, né? Com eles também. Mas não só com os missionários, mas paciência também com os pastores. Muita, graças a Deus, esse nunca foi o caso aqui na nossa igreja, nunca foi. Eu testemunho aqui para vocês que desde que eu sou pastor da igreja, e a igreja sempre teve a mim como pastor, né? Nós iniciamos o trabalho aqui. Nunca, em momento algum, uma única pessoa chegou para me cobrar sobre crescimento de igreja. Nunca. Isso é algo encantador, porque não são poucos, irmãos, não são poucos pastores que recebem uma pressão imensa porque a igreja não cresce. Como se estivesse ao alcance e no poder do pastor fazer a igreja crescer. O que nós precisamos fazer, o que é? Nós, que eu digo pastores. Deus chamou o pastor para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Agora, o que vai acontecer depois disso, depende de quê? E aí, vamos fazer uma meia-culpa. Certamente, assim, que eu quero dizer, por que que muitos pastores
acabam introduzindo na igreja algumas coisas que não deveriam introduzir, por pressão da liderança. E a liderança quer ver a igreja crescer, o que o pastor faz? O pastor precisa do salário da igreja, o pessoal está pressionando ele, aí o pastor acaba fazendo o quê? Começa fazendo coisas para atrair o povo, começa abrindo brechas para atrair as pessoas para vir. Quando foi que os pastores começaram a introduzir negócio de coreografia na igreja? Isso é uma moda. Onde que está no princípio o princípio regulador do culto, essas e outras coisas mais? Está na Bíblia, não pode colocar essas coisas. Mas por que cede? Porque tem igrejas fazendo. Porque é bonitinho, porque a filha do diácono, a filha do outro dono lá da igreja, gosta. Aí vai abrindo brecha aqui, abrindo brecha ali, abrindo brecha lá, a igreja vira o quê? Antropocêntrica, para agradar homens. Por quê? Onde que começou tudo? Lá atrás. Porque fica pressionando o pastor por crescimento de igreja. Irmãos, não é o pastor que faz a igreja crescer, o pastor tem que pregar o evangelho, pregar a Bíblia. Fala, Joyce. A minha pergunta seria, por que o pastor não se aprofunda mais na questão que você falou aí? Eu não me aprofundo, mas por causa de qual motivo? A gente não se aprofunda mais porque não dá tempo. Eu só consigo me reunir com a igreja por uma série de razões no domingo pela manhã para estudar EBD. E aí tem muitas outras coisas que a gente precisa falar. E essa é uma questão que a gente precisa lembrar. Eu aqui, eu apresento a vocês algumas coisas. Mas essas coisas apresentadas, existe um ótimo material que vocês podem o quê? Correr atrás para se aprofundar, não é? Não só em relação à doutrina da eleição, mas em relação a um monte de verdades. Aquilo que eu prego aqui, aquilo que o Nicodemos prega, que o Hernandes prega, o que os grandes homens pregam, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é, pastor André sabe disso, quem prepara a mensagem sabe disso, não é 10% daquilo que a gente estudou para transmitir. Quando eu prego aqui, vou pregar hoje à noite sobre Salomão dizendo que o hedonismo, a busca pelo prazer, não traz sentido para a vida dissociado do Senhor. Aquilo que eu vou falar aqui em 40 minutos, o material que eu vou transmitir para vocês, não é 10% daquilo que eu pesquisei. Então, existe muita coisa boa para a gente ler, estudar, se aprofundar cada vez mais. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Isso pode ser feito também, esse aprofundamento, nas próprias devocionais. Um texto bíblico diz assim: irmãos, já que vocês agora conhecem a verdade, procurai desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então é nosso papel como cristãos, não somente receber a verdade, mas desenvolver a verdade. Então, a partir do que o pastor está pregando, eu vou lá na minha casa, pegar meus livros, nas minhas devocionais, procurar me aprofundar nas verdades que me foram apresentadas. Então, vale a pena destacar aqui o papel fundamental das nossas devocionais, né? E se os irmãos também tiverem interesse em se aprofundar, nós temos também bons materiais para apresentar, bons livros, bons cursos da própria Fiel, onde a gente observa o aprofundamento das verdades, porque nas nossas devocionais nós temos, como fazemos todos os dias, temos mais tempo para poder desenvolver, né? Exatamente, boa palavra. E gera dúvidas e
perguntas. Mas se o pastor não está aprofundado, como que a gente vai ficar? Não entendi. Se gera em nós dúvidas e querer nos aprofundar, mas se o pastor não se aprofunda, como que a gente fica? Mas Pois se o é, pastor complicado. responsável. Aí não vai ter como, mas você vai ter que procurar em outros livros. Se o pastor não se aprofunda, o negócio é difícil mesmo. Fala, Anabela. Querida, usa o microfone aí, por favor. Eu postei no grupo das mulheres aquele livro, Os Atributos de Deus. Então, essa dúvida que ela tem, esse livro fala sobre predestinação, eleição, as características de Deus, né? Aquele Deus que nós servimos. Então, eu acho que é um livro muito bom. E tem um outro livro que o senhor também indicou, que é a Soberania de Deus, que é do mesmo autor. Do Pink, isso aí. Aí São. Então, isso aí que você está mencionando foi o que, né, Serginho também mencionou. Existe muita literatura boa para a gente se aprofundar, né, estudar. O senhor aprova, né? Isso daí. Não só nas devocionais, como o Sérgio falou, que é o ideal. E antes, um parênteses aqui, eu estou encantado com a Anabela, viu? Que talento, parabéns, viu? Irmãos também, irmãs fazendo comida, arrumando cozinha. Hoje existem recursos de pregações, a gente aprende muito, assim, durante o dia, em atividades domésticas, caseiras, homens também, outras coisas que fazem. Quando Fernanda, olha aí André, marido de Fernanda, quando Fernanda veio para a igreja em 2013, na Centro Cultura, eu fiquei encantada com Fernanda. Ela me compartilhou que ela tinha assistido dezenas de conferências da Fiel, pregações de lá, outras coisas, e ela fazia isso enquanto ela trabalhava em casa. E eu fiquei assim, encantada como o conhecimento dela que ela já tinha. Então, irmãs, irmãos, além dos devocionais, durante o dia inteiro a gente pode, além de ficar ouvindo músicas aí que não servem muito, outras coisas, tem essa oportunidade também de crescer aí, que na internet está abastecida. Aproveitando a fala da irmã Nelly aqui, né, de todo esse material que a gente tem disponível, e aí, pensando a pergunta da Joyce, que ela perguntou se o pastor não se aprofunda, acho que ela quis dizer que se não há tempo, né, no culto de comunhão aqui, para expor detalhes dessas verdades, é fazer como o pastor faz, né, buscar o material, pesquisar, estudar, buscar esse material que a gente tem disponível hoje na internet, tem muita coisa boa, entendeu? E aí a gente vai crescendo aos pouquinhos, não é isso? Irmãos, vamos orar, nós já passamos um pouquinho do tempo, à noite nós estaremos aqui, se Deus assim permitir. Senhor, nós te louvamos por esse tempo aqui de aprendizado, de conhecimento ao redor das Escrituras. Obrigado a Deus, porque é um privilégio podermos separar esse tempo para estudarmos a Tua Palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por essa doutrina tão encantadora, por essa verdade tão abençoadora, que é a doutrina da eleição. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, em graça, em amor, em misericórdia, nos separou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, para vivermos em santidade, em luta contra os pecados, e para que um dia fôssemos direcionados até o céu. Nós então te louvamos e bendizemos por essa doutrina tão encantadora. A Cristo seja o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome dele oramos. Amém. Irmãos, bom domingo e até a noite, se Deus assim permitir.